aproveitar para falar um pouco mais também sobre a questão do IPVA das pessoas com deficiência, Joel. Você já levantou essa bola aqui. E a gente tem hoje um posicionamento do governador em relação a isso, né? E o Tarcísio de Freitas voltou a falar em combate a fraudes, ao ser questionado sobre esse erro do governo, né? Que tem negado a isenção para pessoas amputadas e cadeirantes. Lembrando que a lei em São Paulo prevê que o imposto seja zerado no caso de pessoas com deficiência de moderada e a grave. E a gente tem levado aqui no ar, na Rádio Bandeirantes, uma série de denúncias de proprietários de veículos que se sentem lesados com as negativas que receberam e aguardam uma solução. Até agora foram cerca de 3.300 pedidos de revisão dessas negativas feitos na Secretaria da Fazenda. Entre eles estão os casos de deficientes físicos que nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes e que relataram surpresa e indignação com as perícias feitas pelo IMESC. De dinheiro emprestado para poder pagar o IPVA. Eu sou amputado das duas pernas e ela falou que o meu problema é leve. Acabou com o meu Natal. O dinheiro que eu tinha para fazer uma ceia, alguma coisa aí, tive que pagar o IPVA do carro. Foi dado como deficiência leve, né? Lesão leve. E eu tenho lesão medular há 35 anos. Sou cadeirante. Meu filho tem paralisia cerebral, problema motor e o IMESP deu lesão leve. Eu sou tetra, né? Eu preciso de alguém para me ajudar com o banho, eu faço uso de sonda, então eu fui pega de surpresa. Bom, ontem Para essa mulher tetraplégica, saiu no laudo leve? Uhum. Meu Deus do céu, gente. Que é isso? Que aberração. É uma aberração Que mesmo, loucura é essa que nós estamos vivendo, hein? Pelo amor de Deus. O que é grave, então? Para um médico desse, para uma médica dessa? Pois é. Que pega uma cidadã tetraplégica, claro, em cima de uma cadeira, e coloca no laudo que o problema dela é leve. Pois é. E aí a gente pediu ao governo várias vezes, Joel, o esclarecimento de onde aconteceu o erro. Se foi o médico na hora de fazer o laudo, se foi na hora de passar o laudo para o sistema. E aí, ao invés de ticar em deficiência grave, ticaram em deficiência leve. A gente quer até acreditar nessas coisas, né? Então, só que o governo não responde. E aí, ontem, teve essa entrevista coletiva do governador Tarcísio de Freitas, nosso enviado, o Luiz Felipe Nunes, questionou o governador sobre a questão do IPVA das pessoas com deficiência. Ele respondeu isso daqui, ó. A gente tem que ter uma postura dura, porque a gente começou a ter fraudes atrás de fraude. Tem atleta de futebol de salão que tem isenção de PCD. Uma fala bem capacitista. Não, tudo bem. Pode ter atleta de futebol de salão com isenção de PVA. Só que tem também, ô senhor governador, uma mulher tetraplégica que tiraram o benefício dela porque disseram que o problema que ela tem é leve. Então não adianta o senhor usar esse tipo de exemplo aí. O que o senhor está falando é exceção. E nós estamos falando aqui de um universo enorme, grande, gigante, de muitas pessoas que estão sendo sacaneadas pelo governo do senhor. Eu sempre acreditei no senhor, desde o início. Inclusive, me familiarizo muito mais com o senhor do que os outros candidatos. E não queria jamais perder essa confiança que tenho no senhor Tarcísio de Freitas. Porque seria uma frustração muito grande. Se bem que eu estou acostumado a me frustrar com as coisas. E com político, mas seria principalmente, né? É até um erro de minha parte ficar acreditando. Mas seria muito ruim me frustrar com o governador. Ele já teria que ter pego essa história e resolvido para ontem. Não adianta falar que tem jogador de futebol de salão aí com isenção de IPVA, sendo que nós estamos aqui com inúmeros exemplos. Esse senhor que teve as duas pernas amputadas, falaram que o problema dele é leve. Tiraram a isenção dele. Então nós estamos aqui, governador, senhor governador, desconstruindo tudo que o senhor está falando e argumentando. Que a equipe do senhor está argumentando também. Sabe por quê? Porque não tem argumento. É pênalti sem goleiro. O problema é tão grave, tão absurdo, que não tem como você discutir. Sabe, é quando aparece uma prova cabal para determinada coisa. Pronto, a prova é cabal, não dá para discutir mais. É exatamente o que está acontecendo aqui, gente. Não há discussão em cima desses casos que nós trouxemos aqui como exemplo, Ana. E outra coisa, Joel, que aí eu queria não é questão de bem. critério, só para eu concluir. Não é questão de critério do médico. Sabe? Porque se há uma... Precisa até igual o Lula, né? Sabe? Se é uma discussão ali, uma análise do médico que cabe a dúvida, tudo bem.
Mas esses casos não tem como haver dúvida. Não tem. Não tem, então não é critério. Não é questão de critério. Ou é erro no sistema, ou é má fé. Ou alguém está pedindo para que se os médicos ajam desse jeito para deixar discutindo cada vez mais e o Estado ir ganhando tempo. E aí, eu queria só fazer um apontamento sobre essa fala do governador também, que depois que falou isso, foi perto ali do Luiz, dos outros repórteres e falou, a gente vai resolver. Então ele está sabendo do problema e disse que vai resolver. Só que o que me chama a atenção nessa fala dele é que ela é uma fala que muito comumente é usada e exclui as pessoas com deficiência. Porque uma pessoa com deficiência não pode jogar futebol de salão? São Paulo, aliás, o governo do estado de São Paulo ajuda, financia a maior também, delegação. você tem razão. E São Paulo financia a maior delegação de para-atletas que nós temos no Brasil. Que acabaram de voltar, inclusive, cobertos até a cabeça de medalhas. Né? Então, o que impede uma pessoa que não tem um braço de ser um atleta de futsal? O que impede um cego de jogar aquele futebol, esqueci o nome do futebol adaptado, mas com aquela bola que tem o sino, por exemplo? Nada impede. Então, é uma fala, além de tudo, capacitista. E é preocupante que a visão seja essa em relação às pessoas com deficiência. O deficiente não é só aquele que está inválido na cama, adoecido. O deficiente quer e precisa ter uma inclusão. E é para isso que existe uma lei de isenção, porque ele já gasta muito com tratamento médico, com fisioterapia, com uma série de coisas, e na hora de ter um carro, porque a gente vive num país... Tratamento psiquiátrico, psicológico, porque não é fácil enfrentar isso. E o que o Estado está fazendo agora agrava esse problema psicológico, psiquiátrico que essas pessoas têm. Claro. E aí tem uma outra coisa, assim, quando a gente fala de uma pessoa ter um carro sendo deficiente, não é simplesmente um luxo, mas a gente vive num país que não é feito para essas pessoas. Ele não é adaptado. Então, uma pessoa com deficiência que tem um carro, ela está atendendo a uma necessidade dela. Porque muitas vezes, se for depender do transporte público, de calçada bem feita, ela não anda, não sai de casa, não trabalha, não consegue circular por aí. Isso não é uma ajudinha que o governo dá, isso é lei. Isso é um elas por elas. Então, é uma fala que me preocupa bastante, principalmente em relação a isso. Na semana passada, a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes o Luiz Felipe Rogonati. Ele é o diretor do Departamento de Estudos e Perícias da pasta. Ele admitiu aqui para a Rádio Bandeirantes que tem falhas acontecendo, depois que ele recebeu em mãos laudos de 2 cadeirantes que foram classificadas como pessoas com deficiência leve. A gente vai reavaliar, obviamente, caso a caso. A gente já solicitou uma apuração técnica junto à clínica que realizou essas 2 avaliações. Nesses 2 casos, especificamente, está muito claro, né? Obviamente, da limitação e da gravidade da deficiência. Bom, o que eu consegui apurar, Joel, com pessoas de dentro ali do governo, é que as nossas reportagens fizeram um barulho. Essa semana houve uma reunião para discutir o assunto, só que não houve consenso. E tem uma outra marcada para a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente tem a expectativa de que haja um anúncio do que vai ser feito em relação a essa questão do IPVA das pessoas com deficiência. O governador precisa se manifestar de uma forma mais contundente e decisiva em cima disso aí. Tá ficando ruim para ele. Tá ficando feio para ele. Sacanear essas pessoas que sempre foram sacaneadas não tem mais lógica, não tem mais cabimento. Vamos aguardar. Vamos pro intervalo? Vamos. E eu quero mandar um abraço pro ouvinte falando que é a Raquel, que o futebol para cegos é o goalball. Tem razão, que tem aqueles guizos dentro da bola. Valeu. Abraço, Raquel. Obrigado. Intervalinho, a gente já volta.